se eu te dissesse que Final Fantasy não é apenas um jogo, mas uma série sobrenatural em forma de RPG? Pessoal, com os protagonistas marcados pelo passado, entidades espirituais e reviravoltas de explodir a mente, talvez você esteja jogando a maior série de fantasia da história, sem nem perceber. Hoje, a gente vai te provar que Final Fantasy tem tudo que uma boa série sobrenatural precisa. E se você é fã de mistérios e drama, prepare o seu coração. Final Fantasy não é apenas um jogo em si, mas também tem uma estrutura muito completa e uma história muito intrigante que nos transmite boas sensações, bons pensamentos, mas ao mesmo tempo um senso de propósito que está envolvido junto àquela história. Então é isso, vamos pro vídeo. A estrutura de uma série sobrenatural. Vamos pensar nas maiores séries sobrenaturais como a gente conhece, tal como Stranger Things ou Supernatural, Dark, Grimm e outras séries que eu até falo aqui no canal, como The Vampire Diaries e outras em específico. Todas elas seguem uma estrutura, disso a gente não pode negar. Um herói com traumas ou passado misterioso. Um mundo onde o invisível se mistura com o que é real. Um inimigo que desafia não apenas a força física, mas também uma alma. No caso, ele tem uma alma. E agora olha para Final Fantasy. A gente conhece vários personagens com exato esse mesmo estilo, como por exemplo Cloud Strife ou o Zidane, ou até mesmo o Noctis do Final Fantasy XV, todos cheios de histórias, partidas, perdas e segredos. Criaturas que desafiam a lógica, magias antigas, invocações e até mesmo profecias. E vilões como Sephiroth, ou Kefka, ou Arjun Zunia, que parecem ter saído direto de um apocalipse bíblico. Final Fantasy VII, o Dark de Gaia. Final Fantasy VII é praticamente uma distopia sobrenatural. Um planeta vivo que sente dor, uma empresa que suga a energia vital da Terra e um herói que questiona a própria identidade. E não é só isso. Aerith é a personagem com uma conexão espiritual real. O Lifestream é quase uma alma coletiva. A morte tem peso e o destino é moldado por forças maiores, como a gente pode ver também lá no próprio Final Fantasy VII. Tudo gira em torno de, sim, uma série sobrenatural cinematográfica. Final Fantasy X, religião, profecias e o fim do mundo. Final Fantasy X leva o sobrenatural para o lado espiritual. Tidus não é ou não se sabe, no caso, se está vivo ou morto. Yuna é quase uma sacerdotisa guiando almas. Sim, é uma entidade que encarna o ciclo do pecado humano. Tudo é sobre redenção, sacrifício e renascimento. Parece até um pouco assim de um mix de DOA com Lost. É bem parecido assim, tem uma leve lembrança no caso. Final Fantasy IX, clones, destino e existência. Final Fantasy IX talvez seja o mais existencial de todos. Zidane descobre que é um clone. A história debate o sentido da vida, morte e propósito. Kuja é um vilão poético e trágico, não muito diferente dos personagens como Jonas de Dark. Então esse jogo facilmente poderia virar uma série aí dos streams. Outro também é o Final Fantasy XV, com sua história intrigante e sem dúvida o meu Final Fantasy favorito de todos os games. E sim, conta uma história de um rei que no começo começa sendo um pouco mimado, um pouco imaturo, mas conforme o tempo vai passando, ele vai amadurecendo com a história, o que dá esse peso muito grande ao personagem Noctis, que se vê em um lugar completamente desolado após ter o seu reino quebrado por conta do Império. Então começa basicamente o apocalipse na Terra, porque a Terra literalmente fica escura, vazia, por causa de entidades malignas, como a gente conhece também, tais como demônios. Mas ele, como responsável por trazer a luz de volta a este lugar, se esforça ao máximo, tendo em jogo sacrifícios, renúncia, muito amor ao próximo e um esforço contínuo. E também do mesmo jeito temos também Final Fantasy XVI com a mesma premissa parecida, mas com contextos bastante diferentes, com um reino dividido, um toque medieval e crises de guerras e muita destruição. Se você é fã de séries sobrenaturais e nunca deu uma chance para Final Fantasy, talvez esteja perdendo uma das melhores histórias já feitas. Repito, uma das melhores que já tem sido criado nessa indústria de histórias. Quando você traz de volta pro lado do Sephiroth do Final Fantasy VII, você começa a enxergar algo como um vilão muito parecido com vilões bíblicos. E em todos os outros também tem esse toque bíblico também. Final Fantasy VII é muito semelhante também. Em Final Fantasy em geral, você tem dramas, tem energia, magia, tem apocalipse, tem romance, tem sofrimento e claro, também redenção. Final Fantasy é muito mais do que um game, é uma saga espiritual que conecta
conecta tanto você quanto quem joga e faz esse mix de história que traz um contexto muito incrível. E o melhor, gente, pra vocês é que Final Fantasy não necessariamente você precisa ter jogado todos os jogos pra poder apreciar um único, muito pelo contrário. Todo Final Fantasy começa com uma história e termina lá mesmo. Por exemplo, 15 começa no 15 e termina no 15. Apesar de ter uns fragmentos da história por conta das DLCs, por exemplo, acabou dando essa divisão ao Final Fantasy. Mas em si, o jogo, ele é todo unificado, ou seja, o 15 é o 15 e termina no 15. Começa no 15 e termina no 15, não termina em um 16, por exemplo. Mas então, gente, vale muito a pena vocês conferirem todas as histórias, no caso de Final Fantasy, desde dos primeiros até os mais recentes. Foram os remakes que lançaram do 7, em breve pode vir outros remakes, mas teve os mais recentes também, como o 15 e também o 16. Então, Final Fantasy pra mim é uma das melhores franquias games, de história e tudo. E eu acredito, gente, que vocês também gostariam muito, vocês que consomem aqui também assistem muito sobre séries sobrenaturais, sobre Supernatural, Grimm e outras, vocês também com certeza gostariam muito de Final Fantasy. E ele te ensina muitos valores, como redenção, como o esforço, o amor e, claro, também a renúncia. Então vale muito a pena você aplicar esse estilo e aprender muita coisa com eles também. Extraia sempre o que é bom, gente, de obras que vocês forem consumir. E em Final Fantasy vocês vão ver muita coisa. Mas então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, pessoal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e falou, galera, que Deus abençoe muito vocês grandemente. Falou!